Meus cumprimentos e seja bem-vindo a mais um vídeo no Amador. Ok, dessa vez nós vamos introduzir a design de personagens, ou character design. Então, se você não sabe o que é isso, é basicamente um dos primeiros passos para a criação de grandes mundos como esse daqui, o do Simpson, P. Sherman, Arkan e Mickey Mouse. Bom, basicamente character design em si, um designer de personagens não se limita simplesmente aos personagens em si, mas ao mundo ao redor do personagem, né? Onde ele vive, onde a ação será desenvolvida, mas neste pequeno curso, ou nessas análises que nós faremos, eu vou me limitar mesmo aos personagens. Terá alguns momentos em que vamos espreitar um pouco outros conceitos, mas o principal aqui são personagens. Então vamos afunilar os nossos conceitos para os personagens. Então, falando em afunilar, um dos primeiros passos, o primeiro que faremos aqui será o chart, ou o esquema, né? Então, a primeira coisa que você geralmente deve fazer é identificar o público-alvo do seu mundo, né? Do seu novo mundo. Digamos que vamos analisar aqui cada um desses. Por exemplo, o público-alvo desse aqui, eu acho que é mais ou menos infantil, né? Mas nem tanto, mais ou menos adolescentes, por aí 8 para frente. 8 anos para frente. Tem isso lá, mas eu acho que não é tão importante assim. E bom, com tanta física que tem lá, né? Mas ok. Então esse é um mundo um pouco mais adulto, mínimo por aí uns 15 anos, dependendo, né? E has de ver que o personagem em si, ou o detalhe que tem dentro dele, para compreender, ou requer um certo grau de inteligência ou de análise. Então, esse personagem aqui, o Simpson, tende a ser um pouco mais cartunesco, mas o público-alvo não é exatamente, não são exatamente as crianças, ok? E aqui pode ver estas, cujo público-alvo é bem mais, né? Bem mais infantil. Pode ver que é muito simplificado o mundo deles. Então, para isso, ou com isso, dizer que uma das primeiras coisas que deves descobrir como um character designer ou um designer de personagens é o público-alvo ao qual o seu mundo, o público-alvo do seu mundo, ok? E para isso vamos desenvolver uma técnica aqui em que você faz um simples esquema, né? Então, deixa eu ok, tendo decidido o seu público-alvo, ou já no esquema em si, que tal nós fazemos um pequeno exercício aqui? Vamos fazer o esquema desse senhor aqui, que eu acredito que muitos de nós conhecem. Muitos de nós já conhecemos. Então, vamos dar um exemplo do que seria o esquema. Então, termos a considerar nesse pequeno planejamento ou afunilamento. Por exemplo, nesse esquema, eu diria primeiro que, bom, isso aqui é um pica-pau. É um pica-pau. Então, nesse caso, se você for o character designer do pica-pau,
você irá atrás de referências, né? Então, nesse caso, o animal em si, o pica-pau. E 2 é um macho. Vou escrever aqui que esse pica-pau é macho. Como é que se escreve? Ok. E depois vamos escrever aqui que ele é cartoon. Basicamente é por aí. Então vamos... O público, a história por trás dessas luvas aqui, mais ou menos, ou alguma parte dela é porque é por causa do público-alvo dela, né? Então, nesse caso, imagine só, trataremos isso um pouco mais à frente quando falarmos de vilões, mas digamos que as patas, os braços, as patas dos personagens ou dos animais geralmente têm bicos, e isso pode chegar a assustar as crianças, né? Então tinha essa técnica aqui, às vezes o Mickey Mouse e Tom and Jerry tem essas luvas por aqui para esconder aquelas garras ali, para não assustar o público-alvo. Então, nesse caso, deve ter alguns outros motivos, se souber pode comentar aí, mas esse é um dos que eu sei. Então, outro ponto a considerar é que ele é o protagonista. Então, a protagonista, então, vai ter esse carisma todo e... Bom, é meio malandro, mas não vamos escrever isso, mas eu acho que já entendeu o ponto aqui. Então, cartoon e público-alvo seria por aí, é infantil. A caligrafia está a parecer péssima aqui, mas... Ok, então vamos ver um outro personagem, só para ter a ideia do que é esse esquema. Então, depois disso, basicamente você vai atrás de algumas referências. Então, o processo aqui, o processo do planejamento, o passo número 1 é afunilar os seus afunilar o mundo em si, né? Para conseguir construir isso. Então vamos a um outro personagem, talvez meio igual para o mundo infantil, seria basicamente este aqui, Mickey Mouse. Essa é a imagem da PNG Tree, podem baixar vossas imagens lá também, e obrigado por esta. Ok, Mickey Mouse, também público infantil, o designer de personagem do Mickey Mouse. Você faria mais ou menos algo mais ou menos assim. Não precisa ser da forma como eu fiz, né? Cada um com seu estilo. Primeiro, ele é um rato. Se você não sabia, passa a saber agora. Então, este é o principal. Então, daí você vai procurar feições do rato. Tem isso aqui, essa coisinha, esse nariz dele, sei lá assim. Ok? Então, as orelhas, então terá que ter uma cauda e tudo mais. Então, você pega referências de um rato. Depois, carismático. Então, assunto das luvas, como eu falei, e simplificá-lo muito. Aqui nas patas também teriam aquelas garras, né? Aquelas unhas, então por isso é que foram dar ele isso aqui, por ser para o público-alvo infantil. Céus, infantil. Ok, então 3, o que mais seria? Vamos deixar ele para lá. E a anatomia de um rato, por exemplo, é um dos pontos que você tem que analisar ainda no planejamento. Anatomia. Então, vamos a um outro personagem. Mr. Peabody. Não, deixa eu escolher esta aqui.
Bom, se você fosse desenhar o Peabody, você escreveria um planejamento mais ou menos assim. Ele é um cão. Ele é um cão. Ele é um cão. Depois, inteligente. Depois, eu acho que isso entra no termo inteligente. Os óculos aí e tudo mais. Ele é um físico. Eu diria que ele é um físico. E também é humanoide. Apesar de ser um cão, tem aspectos humanos, né? E por aí vai. O que mais eu tiraria dele? É um pai. Tem que parecer pai de um humano, né? Então é simpático, essas coisas. Simpático, protetor, essas coisas. Então você geralmente colocaria isso por aqui. Então é por aí. Espero que tenha entendido como começar a sua jornada de character design. E vamos analisar algum para o público mais ou menos adulto. E então, digamos que você vai desenhar esse personagem aqui. O que posso dizer por ele? É um camaleão. Depois disso, você vai procurar referências de camaleão, né? E é um cowboy. Então isso entra no tempo e espaço, né? O mundo ao redor dele. Então é para um cowboy. Acho que é assim que se escreve. Cowboy é um mentiroso. Acho que dá para ver isso na expressão da cara dele. Além de mentiroso, eu diria um mafioso. Então aí para referências procuraria o Velho Faroeste, essas coisas. Roupas de lã, Velho Oeste. Então é por aí. Vamos para V. Vai, V. Something like. Então isso aqui, mais ou menos o chart dela seria algo como o planejamento dela, mas por exemplo, cyberpunk. Acho que se refere a isso, cyberpunk. Acho que é assim. Cyberpunk. Depois diríamos que é uma menina. Nossa, garota, o que é fêmea? Garota, mulher, garota. Meio ciborgue, o que é? Eu posso escrever aqui ciborgue, mas não é ciborgue. Mas para questões de referência, ciborgue. Não tenho muito para falar por essa aqui. Lutadora, essas coisas. Eu ainda estou a assistir Arcane, nem sei de onde ela vem exatamente. Mas é por aí. Cyberpunk. Bom, a definição do seu público-alvo não precisa ser ou se limitar à idade do personagem, né? Então, podemos ter aí a questão de um público, além de ser infantil, adolescente. Então vamos fazer um pequeno esboço aqui de públicos-alvo. Então, além de ser infantil, para adolescentes e um
que mais? Adulto, tem pré-adolescente aqui também, para adulto. Pode ser algo mais específico, como pervertidos, tem os tios de hentai. Então, se for já fazer se for para ser um hentai, por exemplo, você vai precisar colocar mais, se forem mulheres, colocar um corpo mais definido, curvas, essas coisas. Pode ser para o público, pode ser de igreja ou cristão, não é só vamos dizer religião. Então, nesse caso, dentro da religião, perceberás por ter a islâmica, nesse caso tem a cristã, depois tem os judeus e tudo mais, os outros, sei lá, pode ter a satânica também, aqueles góticos. Então são públicos-alvos mais definidos, né? Então não se atenha simplesmente à idade do personagem, mas pode ser até para um pessoal doente ou pessoas com câncer, entende? Pode ser para o público gamer. Então, se for para o público gamer, coisas como Arcane e tudo mais, então são mais para aquele público. Então é por aí. Pode ser para a comunidade LGBT. Então tudo isso entra dentro da questão da definição do público-alvo. Então, se for para a publicidade, por exemplo, se o seu personagem está a ser desenhado para uma publicidade, para quem é aquela publicidade? Ou só para algum tipo de comida, né? de produto alimentício, né? Mas para quem exatamente? Sabe? Para as crianças ou para adolescentes, ou, né? Que tipo de crianças? As comilonas, ou produto para apetite? Então coloca aí um mais magro, essas coisas. Então é por aí. Não se limite simplesmente a infantil, adolescente, adulto. Definição de público-alvo é para o alvo mesmo, certo? Ok. Em suma, quando fores desenhar seu personagem ou quando for desenhar ou fazer o design do seu personagem, considere afunilar o seu mundo, as suas ideias, né? Para que possa ser mais fácil, mais simples, se limitar a certos conceitos. E depois faça o plano. E nesse plano, se eu fosse resumir, eu diria que seria something like o sexo da pessoa ou do personagem, tirando o sexo, o público-alvo, o tempo e espaço, a anatomia, e talvez aqui as referências desse mundo aí. Então por aí. Então é isso, espero que tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo.